É um prazer estar aqui, é uma honra fazer parte do Conselho da Anjos do Brasil e um prazer ver a quantidade de amigos que eu tenho aqui nesse ecossistema, vários conhecidos, em especial os meus ex-colegas e para sempre amigos da Accenture. Tem aqui uns 6 ou 7 ex-Accenture, todos anjos atualmente ativos no ecossistema, então é uma satisfação estar aqui. Eu acho que a Maria Rita, quando pensou nesse painel, ela teve uma inspiração religiosa, porque ela colocou 10 aqui pontos, que parece que é os 10 mandamentos para os anjos. Eu já estava pensando, os 10 pecados capitais, os 10... E o Léo, quando nós trocamos aí e-mails... antes de aqui, listou 10 mesmo, levou a sério que tinham que ser 10, que obviamente depois se expandiram. Então, eu acho que a ideia aqui, eu vou pedir tanto para o Léo como para o Marco falar um pouquinho, enquanto aí vocês preparam as suas perguntas, por favor. E eu acho que a ideia aqui é dizer um pouco como é que a gente, anjo, né, pegando a comparação religiosa, tem anjo bom e tem anjo ruim. Né? O Lúcifer, se vocês se lembram, era um anjo decaído. Lá. Então, tem anjo, obviamente, que não é tão bom. Então, como é que a gente pode ser um bom anjo, obviamente, para o nosso próprio interesse, né, para que a gente tenha retorno como bom anjo, obviamente, para que a gente ajude os empreendedores, e, no final, vamos dizer, a gente sabe também que não tem bons anjos e que, vamos dizer, você tem crises até de relação, muitas vezes, com os empreendedores. Então, a nossa ideia aqui é bater um pouco, vamos dizer, quais são essas recomendações, e que lições que a gente pode tirar, vamos dizer, desse aprendizado. Então, vou pedir para o Léo começar aqui. Então, e, por favor, perguntas aí, podem preparar e me mandar, por favor. Léo, bom, boa tarde a todos. Maria Rita, Cássio, novamente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com a audiência aí cheia, com o auditório cheio. Talvez eu comece falando um pouquinho da minha história, para vocês entenderem por que eu fui investir como anjo. Né? Então, eu também, como Marco, me formei na engenharia da Poli, tive uma carreira no mercado financeiro por 11 anos, e aí, em 2013, estava um pouco cansado do que eu fazia, enfim, querendo reestimular, gostava muito de tecnologia, sentia que tinha alguma coisa borbulhando no ecossistema de São Paulo, que era muito diferente do que é hoje, na verdade, muito pior, né? Então, em 2013, eu fiz um primeiro investimento anjo, em maio daquele ano, e aí, quer dizer, dali até 2014, provavelmente segundo semestre de 2014, eu não fiz outros investimentos, aí fiz mais 2 naquele ano. Né? E aí, 2015, 2016 foram anos onde realmente eu investi de forma muito mais presente, ativa, realmente fazendo parte, me sentindo parte do ecossistema. Acabei acumulando ao longo desse período 16 investimentos. Tá? Então, falando um pouquinho de por que investir como anjo, eu acho que sim, todo anjo que se propõe a fazer isso de uma forma recorrente, estruturada e, de certa forma, profissional, quer oferir um ganho financeiro, porque é isso que dá sustentabilidade no longo prazo dessa atividade. Né? Ainda que não considerada uma atividade profissional, mas uma atividade feita com muito profissionalismo, digamos assim. Né? Mas, sem dúvida, uma parte do retorno estar junto de bons empreendedores, participando da história de sucesso deles e contribuindo, né, com o SMART, né, da famosa expressão Smart Money, que é a mentoria, enfim, a visão profunda e destacada do negócio daquele empreendedor, uma vez que você não está no dia a dia matando um leão por dia, mas sim enxergando de uma forma muito mais estratégica para onde aquele empreendedor está indo, fornecendo, logicamente, toda a sua alavancagem de contatos, o seu Rolodex, como os americanos chamam, né? E, claramente, contribuindo com capital e contribuindo com próximas rodadas de investimento, porque os anjos são investidores. Né? Então, sendo investidores, o diálogo deles com outros fundos é muito fluido, é muito na mesma língua, entendendo as lógicas, e, portanto, os anjos são grandes advogados das empresas que estão investidas, logicamente,
portanto, facilitam uma possível rodada subsequente à advinda de um fundo, né? Bom, eu não vou me estender muito mais, vou deixar também o Marco fazer a apresentação dele e as considerações iniciais. Por favor, Marco. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado a Anjos por organizar mais esse congresso, casa cheia. Significa que todo ano eles conseguem ainda mais fomentar e abastecer esse ecossistema, tanto com novos investidores quanto com informação, que é muito importante. Minha experiência, eu fui empreendedor, formei na faculdade, abri minha primeira empresa, todo mundo erra. Naquela época a informação era extremamente escassa, 2002. Hoje em dia a informação é bastante mais fluida. Depois dela abri mais 3. Em 2010, enquanto eu estava na minha terceira, talvez, empresa, surgiu a oportunidade de fazer o primeiro investimento anjo, fiz. Faz 7 anos isso. Depois disso, fiz mais 43. O negócio... Outro dia eram 30, hein? Hã? Outro dia eram 30. Que dia? Não muito tempo atrás. Então, a 44 já faz uns bons meses. Faz um tempo que eu não invisto em nada. Estou começando a ficar coçando já. 6 meses. Faz um tempo já. Ano passado, eu acabei investindo num número bastante grande de empresas, especialmente por causa de um projeto que eu patrocinei de internacionalização de empresas, onde entraram 7 de uma vez só, e que foram fazer um intercâmbio via Canadá, num sistema de aceleração deles. Foi muito bem sucedido, aliás. Dessas 7, 4 delas já tiveram algum follow-on internacional. Uma delas está indo agora com a Startup Vista para o Canadá, acabou de receber a carta de aprovação, a primeira empresa brasileira que vai se estabelecer uma operação de internacionalização no Canadá. Foi bastante bem sucedido. Mas, de qualquer forma, eu confio, eu acredito que o papel do investidor anjo ele é muito importante em qualquer empresa. E eu acredito que o investidor anjo é um investidor que está mais alinhado com os interesses dos empreendedores e fundadores. E ele é uma das principais fontes de crescimento e de oportunidade para uma empresa de fato crescer. É claro que nós temos as nossas especificidades como investidores e devemos ter. Nosso mercado aqui é um mercado que hoje, 2017, ele é um mercado muito bom para o investidor e para investir. Eu não sei se alguém discorda de mim aqui. Estamos num momento muito bom do investimento, onde as empresas já saíram daquele estágio de completamente sem noção e entraram no estágio em que você tem uma quantidade boa de boas empresas para investir e você não tem um problema de excesso de capital e excesso de fluidez, como se vê, por exemplo, no mercado americano, ou se via a ponto de eles estarem até ano passado tentando entender se ia ser uma bolha ou não. Eles tiveram uma redução brutal de volume de investimento ano passado e ficaram aliviados e disseram, ufa, se era uma bolha, ela não vai estourar, ela vai dar um soft landing. Nós não temos esse problema aqui. Então, eu acredito que não só capital faz uma empresa, eu acredito que o smart money, a parte de mentoria e você transbordar essa informação que você tem para os empreendedores é muito importante. Eu dou um programa de mentoria permanente, estava lá hoje de manhã, desculpem não poder participar da manhã, estava com 20 empreendedores, passei a manhã fazendo mentoria para eles, num programa de mentoria gratuita que eu faço, uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, depende do semestre, mas eu acho que é assim que nós realmente conseguimos ajudar, não só com dinheiro, mas com informação, com reality check, com abertura de olhos, com como é que você faz. Eu já fiz isso no passado e eu sou um ferrenho defensor de que não é só dinheiro que faz um bom investidor. É tão bom ouvir nesse Brasil de crise complicado que está na hora de investir, que é um bom negócio investir. Então, nós estamos aqui, vamos dizer, de certa forma, num oásis e que eu concordo que essa é a hora. Alguém falou que é a hora da baixa. Eu acho que é menos por ser a hora da baixa, é a hora que as oportunidades estão efetivamente e que o ecossistema está equilibrado. Eu queria... Vocês são serial investors, né? 16, 40. Você precisa andar logo que você está. Tem que ter uma por semana para chegar no marco aqui. E como vocês disseram que é um smart money, significa que precisa ter uma relação com quem você investe. Precisa ajudar com os seus contatos, como o Léo disse, precisa estar junto, precisa ou participar de conselho.
Como é que faz quando você, vamos dizer, tem essa quantidade grande para ter a relação? E como é que você recomendaria para, vamos dizer, os anjos que estão aqui, que estão aumentando o número de investimento, qual é a relação adequada e como é que dá para fazer com que essa relação seja e continue produtiva e ajude os empreendedores? Bom, tem 3 formas básicas de fazer isso, na minha opinião. Claramente, o crescimento do portfólio impõe aí um desafio no acompanhamento das empresas. E aí a primeira constatação que você tem quando você constitui um portfólio é que tem empresas que andam sozinho e aí, bom, menos uma para você se preocupar tanto assim. E, naturalmente, se ela anda muito rápido e anda muito bem, até mesmo o papel do anjo ele decresce de importância, como a gente até viu anteriormente aqui na apresentação do Rodrigo Menezes. Quer dizer, a governança vai shiftando mais para um fundo, eventualmente, ou então a empresa realmente estabeleceu o processo, está grande, e você contribui, mas contribui mais pontualmente ao longo do tempo, né? Depois, é claro que a gente sempre estabelece uma rotina, né, com as empresas investidas, no sentido de elas nos fornecerem uma base recorrente, aí, que pode ser mensal, bimestral, trimestral, algum tipo de relatório, onde a gente consegue ficar próximo e entender para onde a empresa está indo, né, olhando todos esses reloginhos, interferindo, digamos assim, mais incisivamente, cirurgicamente, onde se faz necessário. Uma terceira forma de alavancar seu tempo também e atenção é que a gente lidera deals como investidores líderes, enfim, rodadas, né? Mas a gente também entra em rodadas que são lideradas por outros investidores. E aí, naturalmente, um investidor líder tem um papel predominante ou preponderante em relação ao grupo de anjos que entrou, porque ele vai ser o focal point, vai ser o ponto de contato principal e, portanto, vai ser uma primeira forma de se suprir de informações, né? Basicamente é isso, né? E como eu falei no começo, cada empresa vai precisar de um tipo de ajuda. Às vezes o cara precisa de realmente estar numa encruzilhada estratégica e precisa de uma visão fresca, destacada de fora. Eventualmente ele já passou por esse processo, está precisando de ajuda para levantar um próximo round, então a ajuda é diferente. Dessa forma a gente consegue ajudar todo mundo. Quer dizer, o anjo não tem a prerrogativa de arregaçar as mangas e trabalhar, porque geralmente a participação dele é muito pequena, então ele não precisa dedicar, digamos assim, um dia por semana para aquela empresa, né? Pode ser eventualmente um dia a cada 2 semanas, às vezes até menos do que isso, na minha visão. Essa é uma pergunta que, para mim, ela teve várias fases. O pessoal brinca que em economia tem as várias fases do mesmo economista, ele muda de acordo com o tempo. Eu acho que eu tive uma fase Marco 1 e tenho uma fase Marco 2 agora no meu approach, e eu espero que eu tenha aprendido a mudar um pouco a visão. Eu vou explicar para vocês qual é a minha visão hoje sobre esse problema. Esse problema você precisa lembrar que o empreendedor é o cara que está fazendo a mágica, não é você. Ele é a pessoa que vai fazer o negócio girar. Ele é a pessoa que vai executar, ele é a pessoa que vai estar no dia a dia. E, às vezes, especialmente os investidores, quando começam a investir, eles ficam com um pouco de confusão até onde ele deve ajudar esse empreendedor ou não. Esse smart money é essencial, mas o posicionamento do investidor para fornecer esse smart money é tão importante quanto. Às vezes, já vi casos do investidor, que era um dos primeiros investimentos dele, ou se não o primeiro, que ele fez o investimento e ele apareceu na segunda-feira no escritório da empresa querendo uma sala e uma cadeira. Então, há uma confusão de o que é um investimento e de o que é você fazer parte da operação. Na minha experiência, o investidor nunca deve fazer parte dessa operação, porque no momento que você faz parte da operação, você perde teu poder de guiar a empresa e você perde teu poder de ter uma visão neutra sobre o que está acontecendo. Você vira parte do problema, se existir um problema. Então, você precisa ter uma certa noção, especialmente se aquela pessoa que acha que conhece muito sobre um assunto e ela acaba começando a ajudar a empresa num assunto em particular. Então, ele, na cabeça dos funcionários, das pessoas que estão nessa empresa, ele acaba ocupando uma posição hierárquica ali dentro. Então, isso tem que tomar muito cuidado para isso não acontecer. O investidor ele tem que ajudar, mas ele nunca pode parecer que ele está ocupando uma posição hierárquica na empresa, porque ele de fato não está. E no momento que ele começa a ocupar uma posição hierárquica, as pessoas, elas começam a achar que ele manda mais do que os próprios fundadores da empresa, e 2, ele acaba começando a ser cobrado pelos fundadores da empresa por uma coisa que ele teoricamente deveria estar apenas guiando ou mostrando
opções para aqueles fundadores. Então, uma coisa que eu faço quando eu me interajo com as empresas, eu sou uma pessoa que eu sou muito presente nas mentorias e eu sou muito reativo no contato. Então, eu paro e espero o empreendedor me aparecer com um problema que eu posso ajudar ele a resolver. Muito mais do que ficar caçando esse problema dentro da empresa, que acaba gerando muito atrito. Acaba gerando um contato que para de ser um contato fácil, um contato fluido, e começa a ser um contato que ali arranha. Ele coloca um pouco de areia ali na engrenagem, em vez de lubrificar a engrenagem. Então, essa visão eu acho que você colabora muito, especialmente como o Léo colocou, muito bem colocado, essa necessidade de ajuda ou essa possibilidade de ajuda dos empreendedores, ela decai com o tempo. Por isso que, mas tem um portfólio de 44, então você não consegue fazer nada. Não é assim que funciona. Você realmente tem algum contato que você pode ser útil, que você vai transferir todo o seu conhecimento e a sua informação que são relevantes para aquele problema por 6 meses, 1 ano. Depois disso, os contatos começam a ficar mais esparsos. Por quê? Porque a pessoa encontrou outros mentores para os outros desafios que surgiram nesse meio do caminho. Então, assim, você precisa se posicionar de forma que você ajude e de forma que você não atrapalhe, porque não são coisas mutuamente excludentes. Você pode, ao mesmo tempo, ajudar e atrapalhar. Então você precisa arranjar um jeito de ajudar e de não atrapalhar. E entender o seu posicionamento e como é que funciona a necessidade desse empreendedor de ter a sua ajuda ao longo do tempo. Então essa é uma das coisas que só finesse pega. Então hoje, com 44 investidas, eu falo regularmente com 10. Que são geralmente as últimas, ou aquelas que estão entrando no próximo processo de captação, ou aquelas que estão negociando um M&A. Essas começam a te ligar de novo e falar, a gente cresceu bem, mas agora tem um cliente que está interessado, eu preciso de ajuda porque eu não sei o que fazer, porque eu nunca fiz uma venda de uma empresa na minha vida. E você começa a ser útil de novo, mas em situações mais pontuais. A minha experiência também é parecida. Eu acho que, tirando as ocasiões formais, ou conselhos ou mentorias que já são marcadas, o melhor é o reativo. Você atrapalha menos e você participa quando é pedido e chamado. E eu brinco com uma das startups que eu investi, que sempre que eles me chamam, falam de 4, 5 assuntos, eu dou palpite, consultor e ex-consultor dá palpite em tudo, né? Tem opinião para tudo, então não tem nada que eu não tenha opinião. E das 5 ou 6 coisas que eu falo, normalmente eles seguem 2 ou 3. E eu os cumprimento muito por seguirem só uma parte delas, e não todas elas, né? Porque eu não tenho a mesma percepção de risco que eles têm, e eles têm que tomar a decisão eles próprios. Então, realmente, não dá para esperar que você seja você não é o chefe deles. Acho que isso é uma coisa importante. Então, eu também concordo. Então, e o pessoal pode perder a timidez e fazer perguntas aqui, e aproveitando aqui a experiência do Marco, como do Léo também. Tem uma pergunta aqui do Ives Nogueira, da Tino. Ives está onde? Aqui está Ives. O Ives diz assim, fiz 11 investimentos, todos em startups aceleradas. 10 no César Labs, de Recife, e 1 na ACE. Favor comentar prós e contras em realizar o investimento através das aceleradoras no modelo de co-investimento. Eles podiam comentar se vocês têm esse formato, se funciona bem e o que vocês recomendam. Tem algum? Eu fiz um investimento que foi de uma empresa acelerada assim pela ACE. Mas você fez o investimento no pool ou você escolheu e investiu? Participei do comitê de avaliação e a gente fez o investimento em cada startup. Então você escolheu cada uma das 10 que você investiu. Perfeito. Não, sem dúvida, assim, as aceleradoras têm um papel importantíssimo, tá, no ecossistema, porque elas começar nem sempre é óbvio para o empreendedor. Quer dizer, o empreendedor tem uma visão muito profunda, enfim, tem as crenças dele, mas começar a empresa, quer dizer, aquilo se consubstancia numa empresa, digamos assim, né? Ele geralmente tem uma visão de um problema, de um produto, tenta resolver aquilo, e a aceleradora é fundamental nesse sentido de mostrar para ele os primeiros pilares, as primeiras preocupações e trazer esse conhecimento que muitas vezes falta para ele, né? Então, como pró, eu acho que é isso, na verdade, uma empresa que foi acelerada, com certeza, ela está mais atenta a determinados problemas, ela, com certeza, houve uma transferência de melhores práticas e supõe-se que ela faça uso dessas melhores práticas, ela provavelmente ficou conhecida porque ela participou de um batch de aceleração da aceleradora A, B ou C,
e isso angaria, no mínimo, atenção hoje dos corporates e de outros investidores, né? Eu acho que ponto negativo, realmente, eu não consigo pensar em tantos pontos negativos, a não ser muito mais teóricos do que práticos. Talvez o Marco tenha uma contribuição melhor, mas talvez seja exatamente vir com uma carga de modus operandi dada por aquela aceleradora, que não necessariamente pode ser melhor ou pior para aquele negócio que ela está fazendo. Tá? Mas, Marco, você tem uma opinião diferente? Depois que você tem um número grande de investimentos, você acaba esquecendo. Você tem duas, você não tem uma. Ah, então tá bom. Depois que você tem 16 ou mais, você acaba esquecendo. Você esqueceu da segunda. Ah, né? tá bom. Então vamos lá. Tem duas, não tem uma, eu conheço. As pessoas às vezes não entendem muito bem qual a função das aceleradoras e muitas vezes não entendem como é que elas se separam das incubadoras. As incubadoras são um fenômeno mais antigo e talvez mais presente, e agora nós temos o fenômeno que também mais recente, mas não tão recente assim, das aceleradoras. As aceleradoras, elas impõem um programa educacional informal ou semiformal nas empresas. Então elas costumam agir em cima daquelas falhas que são mais aparentes nos modelos de processos e execução que tem uma empresa. Então, geralmente, uma empresa que passa por uma aceleração, que tenha um programa consistente, e esse programa geralmente tem uma parte mais formal de alguns professores que são empreendedores residentes, que sabem como fazer, e tem uma parte grande informal de mentores, ele costuma formar empresas melhores. Infelizmente, cada aceleradora é uma aceleradora e tem no Brasil muita gente que chama aceleradora porque ganha dinheiro do Startup Brasil e não acelerou ou não acelera nada. Então tem que tomar muito cuidado. Existem aceleradoras e aceleradoras. Aquelas aceleradoras que fazem um programa sério, elas costumam focar naqueles problemas que seriam um grande aumento de taxa de falha das empresas que estão na base. Pouco tempo atrás, nós tínhamos muito problema com startup de tecnologia. As empresas não sabiam fazer o produto tecnológico caso o produto delas fosse tecnológico. De 1 ou 2 anos para cá, eu acho que isso já está bem assentado. É muito mais fácil você encontrar empresas que já resolveram seus problemas tecnológicos e agora nós estamos na onda das empresas que não sabem resolver seu problema de marketing e vendas. Então, muitas das aceleradoras já perceberam isso e elas focam em ajudar essas empresas a resolver os problemas de marketing e vendas delas. Bottom line, as empresas que são aceleradas, elas de fato têm uma tendência a ter uma taxa de falha menor do que aquelas empresas que não passaram por processo de aceleração, porque elas passaram pelas mãos de pessoas que entendem e encontraram quais são os grandes problemas que elas têm. Então, a taxa de falha de empresas aceleradas é menor. Investir junto com uma aceleradora, portanto, faz sentido para que você diminua a taxa de risco do seu portfólio total. Um cuidado que deve ser tomado é que, muitas vezes, algumas aceleradoras estão querendo ir com muita sede ao pote e elas acabam cobrando muito para deixar que você invista nas empresas dela. Então, toma cuidado com aquelas hidden fees, porque, na prática, elas se refletem num aumento do valuation percebido para o investidor. Então, às vezes, a startup ela tem um valuation X, mas depois que você entrou num processo da aceleradora, o valuation dela é 50% acima de X, 40% acima de X, pela forma como esse dinheiro vai chegar nessa empresa e pela forma como a aceleradora é remunerada. Então, minha única ressalva é, gosto muito de investir em empresas de aceleradoras, tenho mais de 10 em portfólio, de diversas aceleradoras diferentes, pelo menos 4 delas. Gosto muito, a taxa de falha é muito menor, não é um certificado de que essa empresa vai dar certo, de forma alguma, é só uma redução na taxa de falha, mas tome cuidado com os termos do investimento, porque às vezes essa aceleradora ela vai te impor um termo que o valuation fica muito fora do valuation daquela empresa e isso vai refletir na tua saída. Então, mesmo a sua taxa de falha sendo menor, portanto o teu risco sendo menor, o teu retorno também vai ser menor por causa da forma como esse dinheiro entrou. É só, assim, sou totalmente a favor, acho uma ótima opção, elas costumam reduzir a taxa de falhas, não quer dizer que seja zero, não quer dizer que a empresa dela seja garantida, não quer dizer que as empresas de fora sejam ruins, mas ela costuma reduzir a taxa de falha, sim, mas cuidado, porque às vezes a conta que ela te manda por essa redução fica muito grande. Acho que só complementando um ponto aqui, obviamente o Marco está falando de um trade-off econômico, mas que no fundo se encontra onde? No contrato assinado. Então sempre lê os contratos, a gente está falando de investimentos privados, portanto aí tem muita liberdade de como as empresas estruturam esses contratos com as suas investidas,
quase cada aceleradora vai ter as suas cláusulas diferentes. Então, a má notícia é você vai ter de ser muito diligente na leitura e no entendimento desses contratos. A boa notícia é que, eventualmente, se você está fazendo um investimento relevante, você pode negociar porque está no âmbito estritamente privado. Bom, agora a gente já tem aqui perguntas suficientes para a Maria Rita nos expulsar do palco sem conseguir. Nunca me aconteceu. Nunca vai acontecer isso, vai ser a primeira vez, eu também. Então, aí eu pediria, se a gente conseguir responder mais rápido, para tentar responder mais perguntas, do Valcir Franzoni, Maringá Capital. O Valcir está aqui. Ele pede para vocês resumirem as saídas, suas saídas de investimento e qual foi a experiência e o que vocês consideraram de sucesso ou fracasso nas saídas. Boa, né? Boa, agora, ótimo. É uma confissão em público aqui. Na verdade, para mim é muito simples, porque ainda não tive a saída. Bom, então, vamos lá. Na verdade, a construção do meu portfólio é muito recente, se você pensar, porque o grosso dele foi construído nos anos de 2015 e 2016. Em 2017 também tem investimentos, mas então a média de vida do portfólio é pequena ainda. O que eu posso dizer com bastante orgulho é que não houve nenhum write-off de fato. Houveram 2 write-offs mentais para mim, mas de fato ainda nenhum. Então as empresas estão todas vivas, muito bem no geral. 1/3 do portfólio já foi financiado com outros parceiros institucionais, então a coisa está indo bem. Mas ainda é cedo para falar de saídas no meu caso. No meu caso, gente, write-off faz parte, tá? É que nem aquele mito do advogado que nunca perdeu um caso. Isso não existe. Write-offs acontecem e faz parte do jogo. Eu tenho alguns. Eu carreguei aí 3 write-offs mesmo, mas pelo menos 2 write-offs mentais, e tem uma saída. A saída não foi das melhores, foi uma saída muito curta, mas foi uma saída de 2 vezes em 4 meses, o que já foi significativo. De resto, portfólios especialmente de investimento que tenham investidores subsequentes são portfólios de prazo mais longo. Então, assim, no portfólio, como uma vez eu aprendi do nosso querido Humberto ali, eu replico toda vez que eu falo, primeiro vem os write-offs, depois vem aquelas que vão cambalear, vão dar retorno, vão virar lifestyle, e depois você tem os grandes sucessos. Então, assim, eu já estou naquelas que eu já consigo dizer quais que vão cambalear, eu já consigo dizer aquelas que vão dar write-off, das mais antigas, e eu acho que eu sei aquelas que vão ser sucessos. Eu tenho uma aí que eu tenho uma esperança de 100 vezes em portfólio, mas que ainda, de novo, 100 vezes você só vê a saída quando o dinheiro está na conta. Enquanto ele não está na conta, qualquer sonho é sonho. Qualquer marcação é falha. Então, por enquanto, eu tive uma saída. A saída foi boa, a experiência não foi das melhores na saída, mas foi boa. Mas esperar realmente o portfólio amadurecer. E o seu retorno vai ser bem maior do que o da Grantorto projetou, certamente. Cara, o retorno, se o retorno da Grantorto se conscientizar aqui, eu vou fazer outra coisa, vou comprar tesouro direto. Ok. A pergunta é do Sérgio Escodro. É isso, Escodro? Onde está o Sérgio da Baobá? Sérgio, está lá em cima o Sérgio. Ele pergunta, o que fazer quando o investidor não segue o que você recomenda? E está indo, você tem certeza que ele está indo no caminho errado. Você dá um write-off mental. É isso que ele falou do write-off mental. É o que eu faço. Abandona isso? Não, na verdade você tenta muitas vezes Até provar dar o que ele está write-off errado, mental. até dar o write-off mental. A verdade é que assim, é muito também uma questão de setar suas expectativas da forma correta, né? Então vamos pensar de novo, né? No começo, a gente está investindo em empresas, tá? A gente é majoritário, como é? Não, a gente é minoritário. A gente é um anjo, né? Então a gente está pegando nesse bumbo, a gente está pegando uma janelinha privilegiada. Mas quem conduz a empresa é o empreendedor. Então, assim, é um trabalho que eu tento fazer e que não existe, é muito heurístico, é muito prático, é tentar entender os drivers desse empreendedor, as visões desse empreendedor a priori, né? Porque você não quer descobrir coisas durante o relacionamento. Então, quanto mais você entender a cabeça desse cara e sentir alinhamento, melhor. Uma vez feito o investimento, rezar, digamos assim, para que dê certo. Se a coisa está indo errada, realmente você vai tentar conversar, mas não tem jeito. Quem leva a empresa é o empreendedor, né? Não quer dizer que você não possa tentar fazer o que você puder para recuperar seu investimento. Eu já vi gente com a teoria do próximo otário.
eu não faria, mas já vi gente que conseguiu funcionar Explica com a essa teoria do teoria. próximo Tem o otário. write-off mental e o próximo otário. Tem isso. o write-off mental e a teoria do próximo otário. Eu já vi gente Duas teorias novas aqui. Eu já vi gente conseguir aplicar a teoria do próximo otário, vende a participação para alguém que está querendo comprar. Eu acho que isso tem problemas morais de se fazer. Eu já tive pessoas interessadas em comprar minha participação numa empresa que estava claramente indo para o vinagre, e eu acho que, sei lá, você se queima um pouco. Eu virei e falei, cara, eu vou vender, mas você já viu tudo que você tinha que ver? Você já olhou aquele ponto em especial ali? E, num caso, a pessoa, eu chamei a atenção daquela para aquele ponto, ela falou, de fato, não tem interesse. Falei, puxa, eu não sei se eu estou feliz ou triste com isso, pelo menos eu não trouxe ninguém para ser o próximo otário. Acho que até- Não faz isso com nenhum membro da Anjos do Brasil, Claro, né? Por favor. E eu acho que a gente tem a coisa mais importante, que a gente tem a reputação mesmo. Então, a sua carreira, digamos assim, a sua imagem como anjo, basta que um empreendedor esteja muito insatisfeito para que comprometa toda a qualidade de deal flow que você vai ter nos próximos empreendedores. Mas né? também, como tem investidor ruim, também tem empreendedor ruim. Sem Porque eu já dúvida. tive fato de que eu tive que Mas me vamos lá. defender de um empreendedor muito ruim, Perfeito. que tinha feito alguma coisa muito ruim Tá. e que... Essa aqui eu vou pegar a pergunta e fazer a minha aqui. Como é que você percebe mais tarde de que o empreendedor é ruim e não mais cedo? Como é que recomenda para o pessoal que está aqui identificar antes do investimento? Porque todo mundo diz isso aí é quase um Bonito, chavão né? que Bonito. você investe no jockey, não no cavalo. No né? jockey, não no Cada cavalo. vez que eu escutar assim, Então, essa ganha um real. esse clichê todo mundo já conhece, né? O problema é que é difícil você perceber quando é muito difícil você conseguir perceber quando a pessoa é ruim e é boa, e é muito mais difícil quando você perceber que ela é ruim. Então, assim, meia culpa aqui, eu já investi em esquizofrênicos. É bom ou é ruim? Write-off. Como é que você sabe? Eu já pensei em pedir um laudo psiquiátrico. Estelionatário já investiu também? Já. Eu tive um esquizofrênico, estelionatário. Mas todos os outros 42 me parecem ser pessoas decentes e que vão ter, obviamente, as melhores das... Até aí, pagando conta, pagando tributos no Brasil, a gente investiu em um monte de administradores que... Estelionatário. Convenhamos, né? Esquizofrênico, não sei se tanto. Mas, isso é um problema. Quanto mais você convive com a pessoa, mais você descobre se essa pessoa é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Então, assim, uma das coisas que você sempre tenta fazer é gastar muito tempo conversando com essa pessoa antes de fazer a decisão de investimento. Então, quanto mais tempo você conversa com ela, mais você tenta extrair dessa pessoa o que ela é ou não. Se você está vendo que a pessoa está passando a perna em alguém, adivinha quem vai ser o próximo que vai estar lá com a perna no caminho? Tem uma pergunta aqui da Karina, que eu acho que está relacionada. Josef. Karina está? A Karina aqui na frente. A Karina pergunta que seria uma maneira de resolver isso. O investidor pode entrar contratualmente como mentor, ou até sem ser contratualmente, e conforme a demanda fazer aportes financeiros e com o tempo virar sócio? Pode. É um formato? É um formato que melhora a tua taxa de encontrar os maus empreendedores. Isso realmente melhora. Até onde você consegue fazer isso com o número de empresas que você planeja investir é que é o problema. Nem sempre... Aliás, é muito comum o empreendedor não estar interessado em mentoria. E esses empreendedores costumam não ser os melhores empreendedores. Então, para mim, risco de investimento é o cara que chega e fala, não, eu só estou interessado no dinheiro. É a forma mais fácil de você saber que esse é um empreendedor que não vai dar o resultado que você espera. Sim, é uma forma, mas assim, até onde você tem tempo para conseguir mentorar todos aqueles que são seus potentials de acordo com a tua capacidade. Pensa outra coisa, pensa que um deal bom que está rolando no mercado, que está aparecendo, se ele é bom, rapidamente ele vai ser financiado, né? Então, às vezes, você está perdendo a sua chance for good de ser investidora nessa empresa. E, provavelmente, aí, nesse caso, ele não vai querer você como advisor. Então, tem um pouco disso também. Quer dizer, investir como anjo é uma atividade extremamente difícil, que seja dita a verdade, que tem também aí uma boa dose de sorte, digamos assim, e que depende muito de uma prática. Então, você pode estudar, e você deve, mas você deve investir também muito, porque você adquire esse olho crítico para, pelo menos, separar algumas coisas que não são red flags aparentes para um investidor iniciante, mas são certamente claras para um que já está um pouco mais tarimbado, né?
Então, assim, uma pergunta que eu sempre me faço, que eu sempre procuro entender do empreendedor, é por que cargas d'água ele se meteu a empreender aquilo, porque empreender é difícil, é uma empreitada longa, todo mundo está contra, o governo está contra, enfim. Então, assim, entender se é realmente uma vontade atávica de resolver um problema grande. E outra coisa é entender também qual é a estrutura familiar desse empreendedor, né? Que é muito importante. Qual é o safety net dele? Esse cara vai parar essa corrida daqui a 1 ano, porque eventualmente ele não conseguiu tirar um prolabore que pagasse as contas, ou ele vai correr essa corrida por 5 anos, né? Também tem um ponto ótimo, nem ao céu nem ao inferno, os dois extremos são ruins. Mas entender essas questões é chave, né? Nunca empreender, nunca investir rapidamente, assim, salvo raríssimas exceções onde o deal é perfeito, entre aspas. Porque você está investindo em risco, não é uma renda fixa. Portanto, você não deve investir na pressa, porque parece ser um bom deal, mas você não teve tempo de se acostumar, de fazer suas perguntas e aquilo sedimentar na sua cabeça, né? E aí, acho que em termos práticos, talvez voltando um pouco na pergunta ali em cima, eventualmente você vai ter alguns instrumentos contratuais onde você, por exemplo, pode falar, não quero mais a minha participação nessa empresa, eu tenho uma put option, uma opção de venda, vendo, toca o teu barco, né, se alguma coisa está muito errada e eu estou discordando terminantemente do curso da empresa, né? Enfim, esse é um instrumento quando as coisas estão indo mal, né? Mas, de novo, a gente está num ônibus onde o condutor principal é o empreendedor. Se ele tiver uma visão muito forte, estiver indo para um lado, é difícil você demovê-lo, né? Contratualmente falando. Karina, eu particularmente gosto dessa ideia. Quando o pessoal me convida, quer que eu seja um investidor, eu normalmente sugiro, vamos passar junto um tempo aqui, vamos passar uns 3, 4, 5 meses, conviver, aí se aprende um pouco mais para o investidor. Nem sempre é possível, às vezes tem muita pressa para ter a rodada, aí não é, mas quando é possível, eu faria devagar essa ideia de conviver, eu acho boa também. Pergunta do Jamil Said, da IFARMA. O Jamil está? O Jamil está lá. Ele pergunta quais os modelos de negócio e ou setores que vocês não investem. Cara, tem vários deles. Um modelo de negócio que eu não invisto, por exemplo, é Ed no Brasil, que é muito complicado de crescer. Sou reticente em investir em coisas que dão produtos físicos por causa de ambiente de negócios brasileiro. Tem exceções, mas geralmente são esses dois que eu não costumo realmente olhar muito. Eu não invisto em deal ruim. Eu invisto, infelizmente. Infelizmente você não tem como saber. Você não tem como saber. Brincadeira. Assim, talvez um pouco de dúvida eu tenho com os e-commerces, né? Porque são modelos difíceis mesmo de acontecer. Os marketplaces são difíceis, mas fazem mais sentido na minha cabeça. Os e-commerces têm outro tipo de desafio. E eu, na verdade, só estou investindo em software. Tá? E aí tem prós e cons de só investir em software. Enquanto a setores, realmente, assim, tirando coisas muito óbvias, eu não tenho... Eu sou multissetorial, sou agnóstico, acho que cada mercado tem oportunidades, dependendo do ano, porque a disrupção está chegando mais tarde para um e já chegou para o outro no ano anterior. Então, por exemplo, uma coisa muito em voga agora é a agritech, né? Agora a agritech, parece que todo mundo quer investir em agritech agora. E talvez 3 anos atrás fosse ruim investir, porque o timing também é importante, né? Não adianta você estar muito adiantado em relação ao timing do mercado para fazer um investimento numa empresa. Mas lamento não ser mais específico, mas é isso. Nós estamos num posicionamento que a gente já pode ser muito oportunista como anjos, oportunista no bom sentido, porque como os projetos estão melhores e o capital ainda é escasso, a gente tem muitas oportunidades em diversos setores, mas envolve você ter capacidade de análise horizontal, né? Em geral, tem muita gente que diz que não investe em B2C e só investe em B2B. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Eu prefiro B2B, não sou totalmente avesso a B2C, mas tem que fazer muito sentido. Dos seus 44, 45, quantos são B2C? 44. Provavelmente uns 6. Legal. Acho que se você olhar as estatísticas, né, sobre investimentos em B2B e em B2C, o que você vai entender é que as B2Cs demandam, acho que 7 vezes mais capital do que as B2Bs para terem um êxito. Elas adquirem um tamanho muito maior, são as empresas bilionárias que a gente vê no mercado. Porém, tem retornos comparativos com as B2Bs menos atraentes. Então, a B2B ela consegue break-even mais rápido, consegue te dar um retorno
um múltiplo maior de investimento, de desinvestimento, né, do que a B2C, né. Na verdade, assim, as B2Cs elas são coisas que a gente consegue entender muito mais rapidamente, porque são os produtos de consumer que você vê todo o tempo, soluções que chegam até você porque você é um cidadão. Então, tem muita oferta de B2Cs. Eu, olhando meu portfólio, acho que metade dele é B2C e metade é B2B. Acho que nós vamos ter... Temos 1 minuto só, isso? Já acabou. Tem 1 minuto. Então, só uma última aqui. Não vou conseguir fazer o da Alfeu Quiroga, da torcida FC. Eu passo aqui para os meninos, você pode perguntar diretamente. Só fazer do André da Sinapse Biotecnologia, que é uma pergunta, acho que a gente já respondeu indiretamente, mas vale a pena, que é: qual é o prazo médio para você decidir se investe em uma empresa e como é o processo? Eu já investi em empresa em 1 semana, eu já investi em empresa em 6 meses. Quem é o André? Só que a gente não... O André está lá. Eu já investi em empresa em 1 semana e eu já investi em empresa em 6 meses. Tudo depende de quão redondo está o deal, de quão fácil está. Depende muito, muito, como o nosso querido Rodrigo falaria, do advogado. Especialmente do advogado do outro lado. Tem advogado que adora mexer em vírgulas e vírgulas e vírgulas e rever todas as vírgulas. Mas são todos, contrato. né? Não, não é todos. Tem gente que é muito mais fácil que os outros. Não são todos, não são todos. Então, assim, tudo depende de quão redondo ou quão quadrado ou no estágio que está a empresa. Assim, eu diria que a média, talvez, 2 a 3 meses. Você acaba também aprendendo ao longo do tempo que você investe e você forma círculos de confiança, né? Círculos de pessoas acreditadas. Então, se um deal chega por causa de um dos seus colegas investidores, você já sabe como ele pensa, ele já fez supostamente todo esse trabalho de análise, então é muito mais rápido uma decisão de sim ou não. Eventualmente leva 6 meses, enfim, o tempo que você se convence daquela ideia, é uma coisa não óbvia, portanto não é financiado por 6 meses, então, mas você enxerga alguma coisa e você tem o tempo de desenvolver esse relacionamento até chegar ao investimento. Se contar empresas que eu não liderei e que eu só segui, talvez eu tenha investido em um almoço. Decisão rápida. Bom, a Maria Rita já levantou ali, então a gente tem que encerrar. Aqui a gente só pode depois ver o vídeo e fazer um resumo dos 10 mandamentos do investidor anjo que saiu daqui. Então, obrigado, Marco, obrigado, Léo, obrigado às perguntas. Muito aqui. obrigada a vocês todos.